Então agora começando um processo do zero aqui, ó, de uma outra forma. Então tem só a pasta, ferramentas, dentro da Workpiece, só para relembrar, a gente tem aqui só o contorno como parte, só o contorno em curvas do que seria o nosso bruto, ok? Só para na hora da simulação ajudar a gente. E agora, aqui dentro de geometria, na verdade, essa tela de geometria que a gente está aqui, quando a gente deu o initialize no CAM, tanto por mil planar como por mil contour, ele automaticamente criou esses dois caras pra gente, lembra? Que é o MCS e o Workpiece, a gente só teve que entrar neles e setar o lugar do ponto zero e selecionar quem era peça e quem era bruto, quando a gente tinha o 3D, lembra? Mas a gente não teve que criar. Agora, eu vou querer criar uma nova geometria aqui. Só que não é uma geometria em 3D, é uma geometria boundary. Eu vou trazer uma informação já pronta, que se chama boundary, mil boundary. Então aqui dentro da criação de geometrias, que é o ícone que tem a estrelinha, eu tenho aqui dentro da opção mil planar, tem que ser da opção mil planar, eu tenho um cara que se chama mil boundary. O que é esse cara? É uma pré-seleção da boundary, tá? Para me usar para várias operações a mesma boundary. Então, olha que legal. Aonde que eu vou colocar ela? Eu vou fazer ela cair dentro do Workpiece. Para quê? Para que ela caia aqui dentro do Workpiece aqui, ó. E eu, quando selecionar na operação essa opção de mil boundary, ele olhe para a informação da mil boundary, olhe para a informação do Workpiece e olhe para o ponto zero. Aquela cadeia que a gente tem ali dentro, ok? Então eu vou criar aqui, ó, e vou dar um ok. Ela caiu lá dentro, não caiu? Então agora o que tem dentro desse mil boundary? Exatamente aqueles ícones que tem dentro do mil planar, que é a boundary e o floor que a gente estava usando até agora. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos selecionar aqui, ó, a boundary. Então por curvas, aqui já está por desenho, tá? Diferente lá da operação que está por palavras. Vou pegar por boundary, vou setar o plano, ela vai ser fechada, e no caso aqui, outside. Vou usar o chain, vou pegar uma, ok, create next boundary aqui embaixo, ó. Mesma coisa, chain, pego a próxima, ok, create next boundary. E assim por diante. Vou fazer em todas porque esse é o meu objetivo final. Eu quero mostrar em todas para vocês por apenas um detalhe final aí. Então só espero eu selecionar. Opa, dei um ok. Deixa eu só voltar aqui, como eu saí, ó, volta, adiciona mais, porque eu quero adicionar mais, configura de novo o que tem que ser configurado aqui e continua dando chain. Create next boundary. Termino de selecionar tudo. Terminando de selecionar tudo, dá um ok, volta para a tela do mil boundary, que é essa geometria que nós estamos criando aqui, que nós estamos dentro da tela de geometria, né? Olha o nome dela, é Operation Navigator Geometry, ok? Que é aquela telinha que a gente está mexendo aqui, ó, que é por essa tela aqui. Vamos selecionar também o floor. Tinha falado menos 15, né? Então menos 15 aqui em relação ao sistema de coordenada. Ok. No caso meu aqui está lá no meio ainda, tá? Eu não pus lá no canto. Mas tudo bem. Ok. Então eu tenho essa mil boundary. Então agora, a hora que eu for criar a operação de planar mil, eu vou escolher aqui e ao invés de escolher como geometria a Workpiece, eu vou pegar quem? A nossa mil boundary, que já tem aquelas informações. Então eu venho aqui, escolho mil Wolfing também, dou o nome para a operação e entro. Como já está vindo a informação da mil boundary, olha aqui o que está acontecendo, ó. É só dar um display que eu já vejo ela, já está selecionado. E o floor a mesma coisa lá, ó, já está selecionado. Ok? Então o que eu tenho que fazer simplesmente? Escolher a estratégia, escolher a passada lateral, escolher a profundidade de corte aqui no Cut Levels, 2 em 2 milímetros, por exemplo, e mandar calcular. Até aí,
Que vantagem Maria leva? Nenhuma, né? Só fiz uma operação, mas se eu fosse fazer mais operações, aí não foi um desbaste? Ok? Foi um desbaste. Vamos ver, por exemplo, que raio de canto que tem essa peça aqui, ó. Information Object, e vou pegar aquele raio lá, ó, e dar um OK. É um diâmetro, um arco de 7,62, ok? Então, beleza. Essa operação que eu fiz com a ferramenta de quanto? De 16. Ou seja, o raio é de 8. É maior do que o raio de canto, certo? Para piorar a situação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar essa ferramenta por aquela de 40 que a gente tinha preparado. E vou mandar ele calcular novamente, ó. Olha que legal que aconteceu. A ferramenta de 40 não cabe em todas as cavidades. Perceberam isso? Aí, você poderia falar para mim, pô, mas e agora? O que eu faço? Eu não tenho como fazer redesbaste sem ter o 3D, né? Aí que vocês se enganam. Tem como fazer. Só que para fazer o redesbaste, eu tenho que ter tido preparado essa mill boundary. Para quê? Para todas as operações olharem para a mesma geometria. Ok? Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar dentro da primeira operação e ativar essa opção aqui, ó. Save 2D in Process Workpiece. Lembra do in Process Workpiece que tinha lá quando a gente habilitava no Cavity Mill para fazer o redesbaste no Cavity Mill? É o mesmo nome aqui, que é o tal do IPW, in Process Workpiece. Habilito ele e mando calcular a primeira. Beleza, ele fez só onde ele conseguia fazer. No caso aqui, deixa eu só configurar aqui para que ela faça cavidade por cavidade, e se precisar dar uma limpada no geral, ele vai dar. Mando calcular. Olha lá, fez cavidade por cavidade. Ok. Então, tendo a mill boundary e ativando dentro da operação esse cara de Save 2D in Process Workpiece, eu posso simplesmente copiar essa operação, colar ela, entrar dentro dela e trocar a ferramenta por uma menor, por exemplo, a de 20. No caso aqui, como está follow periferia, e eu já desbastei algumas delas, eu vou colocar aqui uma opção mais aberta, que é a follow part. Para quê? Para acontecer isso aqui, ó. Mando calcular. Aonde ela não tinha calculado, aonde ela não tinha desbastado, ela foi desbastar. E aonde ela já tinha desbastado, olha o que ela foi fazer. Ela foi diminuir os raios. Ó, ela foi só nos raios. Diminuiu o raio. Então é um redesbaste, você concorda comigo? Faço isso novamente. Copio a operação e colo. Paste. Entro dentro dela, por estar habilitado aqui, troco a ferramenta de 20 para de 16 e mando calcular. Com a opção follow part. Todas que ela já havia entrado, ela foi fazer o quê? Aliviar os cantos. Por quê? Porque o canto não era de 7 ponto alguma coisa? A de 16 consegue limpar esse canto? Não. Dou um OK. Vou copiar e colar de novo. Copy e paste. Troco para a ferramenta de 12. E mando calcular novamente, que ele vai só nos cantos de novo, diminuindo os cantos. Só que todas essas operações eu usei que método? De Milhoff. Ou seja, eu estava deixando sobre metal. Ok? Então ela não acabou as paredes. Ela só fez o quê? Desbastou. Quero acabar as paredes. Copio ela de novo, troco, colo ela, vou manter o acabamento com a mesma ferramenta de 12 para me ter certeza que o raio vai ser acabado. Só que vou diminuir aqui para 1000 finish. E mando ela calcular. Olha o que ela faz, só o acabamento da parede. Ok? Agora, e o acabamento do fundo, pessoal? Eu preciso fazer, não preciso? Então, nesse caso, como você está usando o Save 2D em Process Workpiece, ela não vai conseguir acabar o fundo, porque ela já considerou que ela já acabou. Então, o que você faz? Faz uma nova operação, usando a mesma mill boundary,
sem o Save 2D em Process Workpiece, usando Follow Periferia e não habilitando nada aqui dentro da profundidade de corte. Por quê? Porque daí que ela vai fazer só um passe no fundo, acabando só o fundo. E aí você tem todo o acabamento dela. Na hora de simular, como a gente tem lá aquele macete do Workpiece que está selecionado as curvas do bruto, ele vai pedir, só um momento, ele vai pedir pra gente o blank, vai pegar os limites e a gente dá a profundidade, vou chutar aqui 50 milímetros, ok, e ele vai simular o que? Todas as ferramentas que a gente fez ali, ok? Olha lá, desbastou, onde ele já tinha entrado ele vai só nos cantos, onde não tinha ele faz a cavidade inteira, as outras só nos cantos, ó. Aí é lógico, dá para configurar a entrada de ferramenta, melhorar a entrada de ferramenta e tudo mais. Mas olha que legal, ela vai só nos cantos aliviando, depois por último acaba todas as paredes e por último acaba o fundo. Nesse caso, o fundo já estava acabado. Por quê? Porque as operações que eu fiz anteriormente não estavam com sobremetal no floor. Então nas operações de baixo eu tinha que ter colocado um sobremetal no floor, ok? Para depois acabar o floor só com a última operação. Tudo bem, pessoal? Então essa é mais um macete aí para fazer redesbaste sem ter o 3D. Bacana?